Olá, boa noite. Hoje é dia 15 de junho de 2020. Eu sou Ulisses Diegues e está no ar a nossa 8ª Hora da Brincada Live. Na Hora da Brincada da semana passada, nós anunciamos que hoje teríamos o tema sobre educação de jovens e adultos. Porém, devido à urgência referente às diretrizes nacionais propostas pelo governo federal, estamos realizando a live de hoje com o tema Educação Bimultilingüe, um direito para todos? Discussão da proposta de diretrizes nacionais. Em nome da Brincada da Educação, agradecemos a presença dos participantes Antonieta Megali, Daniela Vieira, Fernanda Liberali, Laura Fortes e a PUC São Paulo por apoiar e dar voz ao nosso projeto e disponibilizar o intérprete Everton. Bem, nós temos uma novidade que agora teremos recorrentemente, o grupo de educação bilíngue da educação, na Brincada da Educação, com posts dirigidos a esses temas, que começará a partir de amanhã, ok? Também como algumas lives que nós iremos anunciar aí para vocês, então fiquem ligados que a partir de amanhã o grupo de estudos em educação bilíngue vai estar junto com a Brincada da Educação. Outra coisa interessante é que nós também agora temos um canal no YouTube, então é só vocês procurarem lá Projeto Brincadas, todas as nossas horas da brincada anteriores nós já colocamos lá e a de hoje estará disponível a partir de amanhã. E já somos quase 2.000 seguidores na nossa página no Facebook. Isso é muito legal. Então, nós vamos começar o bate-papo. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida para os convidados, vocês podem escrever lá no chat, tá bom? Fernanda, é com você. Muito obrigada, pessoal, pela presença aqui. Muito obrigada a todos que vêm dando a gente a oportunidade de compartilhar com vocês aí as nossas experiências, as experiências de pessoas que vêm trazer dinâmicas muito interessantes daquilo que são os objetos de seus estudos, ações e possibilidades. Nós estamos muito felizes hoje com a possibilidade de discutir um tema tão importante quanto a educação bilíngue. E, para nós, mais educação bimultilingüe. No nosso grupo de estudos sobre educação bimultilingüe, ao longo dos últimos 12 anos, a gente tem feito muitas discussões na busca por entender melhor esse fenômeno que acontece no nosso país e que vem recebendo tão pouca atenção daqueles que deveriam cuidar disso com muito carinho. Neste momento político tão conturbado que estamos vivendo, recebemos, então, aí a possibilidade da discussão dessa temática. E o nosso grupo de estudos se reuniu para poder, então, abordar o que é e como está sendo trabalhado essa questão nesse documento. E esse momento é um momento muito especial, porque é nesse lugar que se configura, então, a possibilidade da gente pensar uma política para a educação bimultilingüe nesse país. Então, se é assim tão sério, qual foi o tempo, qual foi a possibilidade, quais foram as condições e as proposições que surgiram a partir desse documento. Nosso grupo, o debate foi longo, as discussões foram intensas, as críticas foram inúmeras e as propostas maiores ainda. Mas, para contar para a gente sobre esse processo, eu vou pedir para a Antonieta, que no nosso grupo, como uma das pessoas que liderou esse processo, vai poder dar detalhes para vocês sobre como pensamos, elaboramos e discutimos essa temática. Passo a bola para você, Antonieta, olha aí, ó. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesse momento com vocês e dizer que é muito bom saber que tem tanta gente acompanhando essa nossa discussão, que é uma discussão muito importante. Acho que a Fernanda já ressaltou, né, o processo que o nosso grupo viveu, que eu acho que foi um processo muito intenso, né? Eu brinco que a gente maratonou na escrita desse documento, porque o prazo, né, dessa consulta pública foi, de fato, muito pequeno, né? E aí, como a Fernanda muito bem colocou, tínhamos muitas questões que gostaríamos de apontar. Então,
a nós se juntaram outros pesquisadores, né, que trabalham em contextos diferentes dos nossos. Então, queria dizer para mim que é uma alegria estar aqui hoje junto com a Fernanda, com a Daniela Vieira e com a Laura Fortes, que são pesquisadoras que eu tenho muita admiração, e foi um prazer com ela e com todos os outros, né, esse processo de construção que a gente viveu intensamente em 3 dias, maratonando literalmente. Acho que, como a Fernanda introduziu, esse é um documento que inicialmente nos causou bastante, eu vou usar esse adjetivo, eu vou usar essa palavra, estranheza, né? Porque eu acho que a gente tinha uma expectativa um pouco diferente, né? Porque para a gente, quando pensamos em educação bilíngue, a gente está sempre pensando num contexto amplo de educação bilíngue, né? A educação bilíngue para a gente é algo que se equipara aos conceitos de justiça e reparação social, né? A gente pensa a educação, seja ela qual for, como uma possibilidade de transformar, né, o mundo, as nossas relações, os nossos meios de produção, as possibilidades que a gente tem de ser e estar, né, que estão tão marcadas por esse processo tão longo que a gente vive de uma colonialidade, de um eurocentrismo, que, para além de colonializar, né, os nossos meios de produção e as nossas forças de trabalho, a gente sofreu um processo aí de colonização das nossas próprias subjetividades, dos nossos desejos. Então, para a gente, a educação é uma possibilidade muito contrária a um conceito adaptativo, né? A gente não entende que educação é formar sujeitos numa visão Foucaultiana, né, que se adaptem ao mundo, mas a gente pensa em formar sujeitos que, de fato, desestabilizem esse status quo e que transformem essa realidade tão injusta e cruel que a gente vive em várias instâncias. Então, para a gente, a educação bilíngue é isso, né? É uma forma de promover essa justiça social para comunidades que são diversas. E a gente, quando discute educação bilíngue no nosso grupo, a gente discute a partir das várias perspectivas e dos vários contextos, e isso para a gente é muito caro. Então, a primeira questão que a gente se depara no documento é que ele faz ali uma justificativa que ele não abordará as questões referentes à educação bilíngue para surdos e à educação bilíngue indígena. Isso também nos causa uma certa estranheza, porque quando a gente decide não abordar algumas modalidades educativas, isso pode parecer que, por elas já terem, né, referenciais legais, já é uma questão que está resolvida no nosso país. E a gente sabe que não, né? Seria uma ótima oportunidade da gente revisitar questões que são bastante controversas no que se refere a essas modalidades de educação bilíngue. Tudo bem. Isso posto, quando a gente começa a leitura do documento, a gente busca por outros contextos. Se não falaremos, embora nos cause um certo desconforto, sobre a educação bilíngue indígena e a educação bilíngue para surdos, onde está, né, a educação bilíngue referente aos migrantes de crise, a educação bilíngue referente às escolas da fronteira, a educação profissional e tecnológica, a educação bilíngue para migrantes, sejam eles de crise ou não, que eu acabei de mencionar. E aí a gente tem um recorte, né, muito específico numa educação bilíngue de línguas de prestígio, embora isso não seja anunciado no documento, né, não é usada essa nomenclatura, muito pelo contrário, todas as nomenclaturas referentes a línguas, elas são inconstantes no documento, o que também nos deixa bastante confusos em relação a qual concepção teórica adotada, né? O que faz o documento parecer muito uma colcha de retalhos, e aí a gente também teve uma dificuldade, né, para olhar e para pensar de onde partimos, né?
eu ouvi em alguns debates sobre essa proposta que esses outros contextos de educação bilíngue não seriam discutidos naquele documento. Eu acho isso muito complicado, porque a gente está falando de diretrizes nacionais, né? Isso aqui eu estou usando eu para falar, só para não ficar esquisito, né? Para não ficar falando nós e a gente, mas eu sou aqui simplesmente uma porta-voz, né, das discussões que o nosso grupo realizou e que se debruçou e de todos os estudos que estamos fazendo com a liderança da Fernanda ao longo desses 12 anos. Então, eu estou usando eu simplesmente para que não cause estranheza para quem desavisadamente aí comece a assistir o nosso webinar. Porém, né, a esse eu juntam-se todas essas vozes, todo o nosso percurso de aprendizado ao longo de todos esses anos. Então, me causa muita estranheza, né, essa ideia de que esses contextos não serão agora discutidos. Eles serão discutidos depois. E aí, depois quando? Porque é urgente, né? Não tem depois. Não tem depois quando eu tenho o número que eu tenho de alunos de fronteira, quase 3 milhões de alunos, quando eu tenho uma série e um número absurdamente alto, tudo isso, pessoal, está escrito no nosso documento, todos os números exatos que foi disponibilizado para vocês. Então, esse número grande de imigrantes de crise que estão muitas vezes desamparados nas escolas, e depois as minhas colegas que são desse contexto vão poder falar com mais propriedade do que eu, né? Então, essa ideia de que discutiremos depois é uma ideia muito complicada, porque esse depois no Brasil ele não chega, né? Principalmente nesse nosso atual governo. Então, a gente faz uma proposta, né? Uma resposta ao que foi produzido. Pessoal, alguém precisa me dar um ok a hora que eu precisar parar de falar, por gentileza. Estamos ao vivo, então tem dessas. Alguém escreve aqui no chat para mim. Então, a gente produziu essa resposta ao documento, né, partindo de uma apreciação teórica, como vocês podem fazer a leitura posteriormente, falando de concepções de língua, bilinguismo e educação, que a gente tem preferido chamar de multilingüe, porque a gente entende que a educação bilíngue ela não focaliza simplesmente as duas línguas, mas ela deveria focalizar as linguagens que perpassam, né, toda essa, no caso, a gente está falando de um processo de escolarização por meio dessas línguas. E a gente culmina numa discussão sobre avaliação e sobre formação de professores, que, ao nosso ver, está bastante comprometida nessa proposição. Primeiro, porque existe uma ideia de uma avaliação muito relacionada aos testes de proficiência, e aí eu digo que num momento histórico como esse, em que as desigualdades sociais se aprofundam e a cada vez mais, quando a gente olha principalmente para a escola, né, nesse período de quarentena, e a gente entende, né, o quanto essa quarentena é discriminatória, a gente vai a todo momento criando verdadeiros abismos sociais, né? Então, num momento tão difícil, né, da nossa nação como esse, eu acho que não é de testes de proficiência que enriquecem grupos milionários que a gente precisa, mas a gente precisa de um olhar para esse outro em sofrimento, em uma situação vulnerável, que muitas vezes, né, como esse documento, ele não diz isso, mas a todo tempo a gente entende isso desse documento, ele se volta para contextos muito privilegiados, e aí é o grande problema, porque muitas vezes esses privilegiados nem se reconhecem como tal, né? Então, a gente não é de testes de proficiência que a gente precisa, é de um pouco de humanidade, é um documento que, de fato, valorize as línguas do nosso país, que produza políticas públicas e políticas linguísticas que não promovam a invisibilidade do outro, que é o processo pelo qual a gente se tornou nação, né? A gente precisa, de alguma forma, mudar a lógica, né? Dessa exploração e desse silenciamento do outro.
que nos constituem. E a gente termina falando de formação de professores, que também é um ponto muito difícil para a gente entender, porque pressupõe que esse professor ele tem que ter uma licenciatura em segunda língua ou um teste de proficiência, como se isso fosse algo equivalente. Sabemos que não, né? Quem faz uma graduação aí de 4 anos não é a mesma coisa de um teste de proficiência, que simplesmente atesta que você tem ou não um conhecimento esperado daquela língua. E a gente pensa muito e argumenta, né, a favor de uma educação bilíngue que, de fato, atenda às demandas de cada contexto específico, mas que isso pode sim, essa a nossa grande defesa, estar reunido em um documento que, de forma geral, reconhece, né, esses diferentes contextos e pensa formatos e formas, né, de ação para que todas essas especificidades sejam, de alguma forma, se tornem de alguma forma visíveis, né? E que a gente possa, a partir disso, fazer um trabalho de cunho educacional. Bom, eu me perdi um pouco no tempo, gente, como é de se esperar, mas eu acho que eu termino e eu passo a bola aqui para a Luciana. Espero que eu não tenha passado muito tempo. Tá ótimo, Antonieta. Obrigada. E foram preciosos esses minutos, esses tempos. Acho que a gente ficava mais um tempão aqui. E aí, pegando um pouco do que você falou, né, desses espaços que não foram olhados no documento, então eu queria aqui fazer uma questão, trazer uma questão para a Laura. Porque a gente fala de espaços, né, singulares, de tantos contextos, na verdade, onde a educação, né, bimultilingüe se está. Então, quais foram esses contextos, que você falasse um pouco do seu contexto, que é a escola de fronteira, que foi um dos que acabou ficando de lado, né, e que é tão relevante, e que a gente possa conversar sobre isso e mostrar a importância. Por favor, Laura, com você. Olá, boa noite. Eu queria primeiro, né, agradecer a acolhida, né, que eu tive no grupo. Há um tempinho eu tenho já, né, estudado essas questões sobre o bilinguismo, multilinguismo, tanto na pesquisa, né, acadêmica, quanto na atuação que eu tenho agora na UNILA, e enquanto professora, né, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e também fazendo parte, né, do Grupo de Estudos em Linguagem, Política e Cidadania, né, e do NIEL, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Linguagem e Interculturalidade, que é o que a gente está construindo na UNILA, né, em termos de políticas institucionais e políticas, né, e como separar, né, as políticas linguísticas nesse contexto das políticas educacionais, né. Então, não tem como, né? Enfim, são coisas que caminham juntas. Então, queria agradecer especificamente aqui, né, a acolhida, né, do grupo, queria agradecer a Fernanda, a Antonieta, especificamente, né, e também as colaboradoras aí, as colegas, né, da UNILA que estiveram comigo aí olhando o documento nessa maratona, como a Antonieta comentou, para escrever, né, essa resposta. Então, a professora Jorgelina Talei, a professora Laura Mato, também de forma mais indireta, mas também colaborou aí a professora Simone Carvalho, e a Eliane Sturza, da UFMS, né, Federal Santa Maria, e FSM, e o Paulo Alves, que é doutorando lá da UNB, que também está envolvido, né, esteve envolvido com o projeto de Escola de Fronteiras, né, e espero que eu não tenha esquecido de ninguém aqui para agradecer. Bom, acho que, pegando um pouco, né, a partir do que a Antonieta comentou, né, desse histórico todo nosso de colonialidade, colonização, né, nós temos aí um longo percurso, né, a desconstruir, né, no caso, na nossa educação. E esse documento, pelo que a gente percebe, né, nas nossas
leituras, trouxe muitos apagamentos, muitos silenciamentos, como vocês já mencionaram, né? Esses contextos de educação bilíngue, de educação multilíngue, contextos de diversidade linguística, né? Diversidade cultural que nós temos no nosso país, né? Esses contextos ficaram apagados e silenciados no documento, né? Como foi mencionado. Então, achei assim que foi um processo, um trabalho louvável, né, de a gente conseguir olhar para esse documento e falar, bom, precisamos dar uma resposta. E todo esse trabalho essa energia que foi colocada nessa resposta foi muito importante, contextos que estavam silenciados e apagados. Né? Então, no caso específico da educação de fronteira, né, só para ressaltar aqui, como a própria Antonieta mencionou também, são quase 3 milhões... Opa, minha internet está instável aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá, obrigada. Então, são mais de 3 milhões, né, de estudantes que estão vivenciando esses contextos de fronteira, né, ou seja, essa relação com outras línguas, com outras culturas, né? Mesmo no próprio Brasil, enfim, dentro do próprio, né, nos outros estados, em que a gente tem, por exemplo, variedades linguísticas, né, que não são vistas, não são visibilizadas e são, às vezes, rechaçadas pela escola, inclusive, né? A gente tem aí vários contextos de visibilização. Então, no caso específico das fronteiras, é importante a gente olhar para esses sujeitos como sujeitos transfronteiriços, ou seja, que estão em trânsito entre o país também as suas próprias vivências, né, de próprios sentidos, né, em relação à própria língua, à própria cultura. Portanto, é necessário uma pedagogia intercultural, né, um olhar intercultural para que haja uma relação com esse outro, uma relação com a alteridade que seja construída justamente no currículo. E daí a importância, né, pensar no impacto contexto. A formação de professores, né, como a Antonieta mencionou bem nesse caso, né, porque a partir da formação de professores, você vai ter um olhar específico também, uma concepção de língua que vai dar conta ou não desses contextos, né, que vai ter um olhar sensível a esses sujeitos, né. Então, pensando numa questão das políticas linguísticas, né, na questão da política linguística, enquanto também políticas educacionais interculturais, esse processo é muito importante, né, que esteja registrado no documento, principalmente porque as diretrizes, elas não têm o poder de uma legislação, mas elas estão justamente direcionando o olhar, né, direcionando a interpretação das práticas docentes, né, para os materiais didáticos que vão ser produzidos a partir desse olhar, né? Portanto, é importante a gente contemplar, né? Eu achei que foi assim uma experiência, a construção dessa resposta, né? Uma experiência muito importante de ver a tentativa de contemplar todos esses contextos, né? Como eu mencionei várias vezes. Então, esses processos de silenciamento, historicamente construídos, tem ali um momento, pelo menos um processo de deslocamento, né, um processo de desconstrução desses processos históricos que nos constituem, né, enquanto sujeitos. Então, especificamente na fronteira, por exemplo, aqui na UNILA, nós temos um trabalho, né, em várias escolas municipais, em que as crianças que estão ali em contato todos os dias, né, vivenciam, frequentam a escola, diariamente, eles vêm de outros países ou então tem pais que transitam, né, trabalham no Paraguai ou na Argentina, né, e estão nesse trânsito, né, isso que a gente estava falando antes, trânsito, né, e eles estão, por exemplo, muitas vezes excluídos, né, em classes especiais,
porque acredita-se que eles têm dificuldades de acompanhar as aulas, né? E, na verdade, tem uma questão aí que é totalmente voltada a justamente essa invisibilização que a gente estava trabalhando, que a gente estava discutindo antes, né? Justamente por terem essa identidade não reconhecida, há um processo de apagamento dessas identidades, né? Então, por isso, acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, né, a visibilização, né, desses contextos, e para mim foi muito importante fazer parte desse grupo nesse momento, né, dessa discussão, para trazer, né, essa vivência que nós temos aqui, esse compartilhar, né, esses saberes que nós temos aqui, as experiências que nós temos tido das pedagogias interculturais, né, temos que deixar sempre no plural também, porque são vários contextos e diversidades, né, como a Antonieta mencionou também. Então, acho que seria mais ou menos isso que eu tinha pensado para falar aqui com vocês e compartilhar, e agradecer muito pela oportunidade de contribuir, né, de poder contribuir aí com um pouco, né, com educação de fronteira. Obrigada, Laura. Né? É isso? Isso. Obrigada, Laura, pela sua participação, pela sua contribuição. Obrigada. Agora eu gostaria também de agradecer a presença da Daniela Vieira. Ela é pesquisadora do contexto de educação bilíngue de imigrantes de crise, assim como também leciona, né, nesta área. Eu queria, Daniela, que você dividisse conosco sobre esse contexto de pesquisa e de ensino e como a educação bilíngue de imigrantes de crise compôs a sugestão para o documento das diretrizes nacionais para a educação bilíngue. É com você. Obrigada, Lígia. Boa tarde ou boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, agradeço a Fernanda, a Antonieta, vocês todos do grupo, Laura também, que eu conheci agora, né? É um prazer estar aqui com vocês e eu vou falar um pouco, então, sobre o meu contexto de trabalho docente, que é também o meu contexto de pesquisa, né? Eu tenho pesquisado agora, recentemente, sobre o trabalho com os alunos imigrantes. Eu sou professora no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, né, o CIEJA. Em São Paulo nós temos 16 CIEJAs, e o CIEJA onde eu leciono é o CIEJA Perus, que é a escola do município de São Paulo com o maior número de alunos imigrantes. No CIEJA, nós temos 1.510 alunos, e desses 1.510, cerca de 800 alunos são haitianos, uma aluna é boliviana e um aluno é angolano. Então, mais de 50% dos nossos estudantes são imigrantes, né? E essa é uma realidade que não é só do CIEJA. Nós temos alunos imigrantes em todas as escolas, em diversas escolas brasileiras, em muitas escolas brasileiras. E em São Paulo, nós temos na rede pública municipal isso eu olhei no site da prefeitura, né, de São Paulo, nós temos 5.542 alunos, ou melhor, nós tínhamos, porque esses dados se referem ao ano passado. E aí, nos dados atuais, são maiores, é que a gente não tem dados ainda de 2020, inclusive também por conta da pandemia, mas com certeza esses dados são maiores, porque no CIEJA Perus, por exemplo, nós tínhamos, em abril do ano passado, cerca de 500 alunos imigrantes, e esse número agora já chega a 800, né? E nós temos uma lista de espera de 100 imigrantes, então, realmente é um número muito grande. E por isso, como já foi falado pela Antonieta, pela Laura,
né? Causa estranheza a gente ler um documento de diretrizes curriculares nacionais para a educação bilíngue e se deparar com a ausência da educação de imigrantes. Os imigrantes nesse documento não são sequer mencionados. E nós sabemos que quando não existe nenhuma menção, quando existe, como a Laura falou, esse apagamento, significa que não vão ser pensadas ações para melhorias nesses contextos. Então, se nem aparece qualquer menção aos imigrantes, isso indica que eles não vão ser mesmo levados em conta nesses documentos, e a gente sabe que os documentos orientam a prática, né, já que são diretrizes, né, as nossas ações educacionais se pautam normalmente em documentos, né, que são elaborados em nível nacional e também municipal e ou estadual. Então, realmente, como a Antonieta já disse, nos causou estranheza ver essa ausência de qualquer menção aos imigrantes. E para mim, que sou professora desse contexto, que adoro trabalhar com imigrantes, né? Sou apaixonada por esse trabalho, acredito demais num trabalho de inclusão dos imigrantes. Para mim foi mais do que estranho, foi absurdo. Para mim é muito grave ter visto essa ausência de menção aos imigrantes. E esse número crescente que a gente vem tendo de matrículas, tanto na rede pública municipal, quanto na rede pública estadual, quanto também em escolas particulares, embora nós saibamos que os imigrantes, 65% dos alunos imigrantes estão matriculados na rede pública, nós também temos alunos imigrantes na rede privada de ensino. Mas eu sou professora da escola pública, né, e acredito numa educação pública de qualidade, assim como os meus colegas do CIEJA, os meus colegas de outras escolas também, que trabalham com brasileiros e com imigrantes, e como todos nós, né, do grupo de estudos em educação bilíngue. Nós acreditamos e defendemos que a educação seja um direito de todos e que a educação de qualidade seja para todos, né, independentemente de ser uma escola pública ou uma escola privada. Esse número crescente de matrículas de imigrantes que nós temos tido nas escolas do Brasil, ele é um reflexo, né, de um cenário internacional de crises, né? Então, por isso, nós temos usado o termo migrantes de crise, né? Então, migrante de crise é um termo que a gente usa para destacar que existe uma crise no país de proveniência, no país de origem dos nossos estudantes, mas existe uma crise também no país onde os alunos são recebidos, né? E no nosso caso, o Brasil. E esse termo, migrantes de crise, ele vem sendo utilizado também para diferenciar daqueles que seriam os migrantes que têm boas condições financeiras, porque geralmente vêm ao Brasil subsidiados pelas suas empresas ou universidades. Então, esses migrantes com boas condições financeiras, eles não dependem das políticas públicas para terem acesso àquilo que seria, ou que pelo menos deveria ser, direito de todos, né? O direito à educação, ao trabalho, à saúde, ao lazer. Os nossos migrantes de crise, ao contrário, eles têm condições de vida muito precárias. São pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. E por conta disso, eles são demandantes de políticas públicas, né? O que isso significa?
significa que para que eles tenham acesso à educação, à saúde, ao trabalho e a tantos outros direitos, eles dependem das políticas públicas. E por isso, né, é muito importante que eles sejam olhados, né, que eles não sejam invisibilizados, que eles passem a fazer parte desse documento. Então, é importante, né, nós consideramos que seja importante que um dos direitos que seja garantido aos estudantes de outras nacionalidades é a aprendizagem do português como língua adicional. Porque é por meio dessa aprendizagem que eles podem se inserir na sociedade brasileira e podem, então, participar de forma mais efetiva, mais plena, de todas as atividades da vida cotidiana, de todas as atividades das quais eles gostariam de participar, das quais eles precisam participar, né? E o ensino-aprendizagem de línguas adicionais, para nós, ele é um dos focos possíveis em educação bimultilingüe. E quando a gente pensa, né, na educação bilíngue e multilingüe, a gente pensa na formação do sujeito, mas não na formação entendida como desenvolvimento em âmbito escolar, em âmbito acadêmico, né? A gente pensa na formação na vida, né? E isso envolve aspectos cognitivos, sociais, culturais, envolve também aspectos afetivos, entre outros aspectos. Então, por tudo isso, é importante que esse contexto dos migrantes, né, tanto os migrantes de crise, quanto os imigrantes com boas condições financeiras, é importante que esse contexto seja incluído no documento, né? É importante que esse contexto que é tão presente nas escolas brasileiras passe a fazer parte, sim, desse documento e de todos os outros documentos curriculares, né? Não é justo que eles continuem às margens, que eles continuem invisibilizados. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Obrigada, Dani. Eu pego, então, a palavra aqui para falar um pouquinho para vocês também, recuperar um pouquinho disso que a gente ouviu até agora, agradecendo a todas as colegas que trabalharam com a gente nesse projeto, mas também apontando o seguinte: a gente abordou 2 contextos só dos inúmeros que abordamos no documento e aqueles que não ainda foram mencionados. Mas o que eu acho fundamental a gente pensar, independentemente do contexto, é preciso a gente recuperar a ideia de educação multilingüe que está ali colocada e aquela que a gente está propondo. Há algumas questões que são muito centrais para nós. Para nós, educação bilíngue não é para você aprender 2 línguas, como a Antonieta mencionou. É sim para você se tornar um sujeito com múltiplos recursos multimodais, múltiplas possibilidades de significar. Portanto, isso, como disse a Dani, é uma questão de justiça. Todas as pessoas precisam ampliar as suas potencialidades para significar no mundo, para construir significado. E um documento que aborda a questão da educação bimultilingüe precisa necessariamente apontar para esta característica tão fundamental. Não é possível a gente vencer as amarras de um colonialismo que marcou a nossa história se a gente não tiver a possibilidade de lançar mão de
formas de agir no mundo com bastante consistência. E para que isso aconteça, é preciso que todas as pessoas tenham as suas potencialidades ampliadas. E é com isso que nós trabalhamos quando pensamos em educação bilíngue. Não para que ele fique proficiente na língua X, ou para que ele fale português, porque agora está aqui, ou que ele fale inglês, porque ele vai ficar quase um americano. Não, isso não importa. O que importa é a potencialidade dessa pessoa ser, agir no mundo. É a capacidade que é demandada das pessoas para que elas leiam um documento como esse, com uma postura crítica, que elas possam entender que o fato da gente ser citado ou não significa concordância com as ideias que são tão fundamentais para esse grupo de pesquisa. É muito importante que a leitura e que a fala, que a produção do significado tenha múltiplas potencialidades de significar. Educar de forma bilíngue é construir repertório para que as pessoas possam agir no mundo. Se a gente não pensar a educação bilíngue como construção de repertório expandido para que os sujeitos possam se posicionar na história, a gente está fazendo um desserviço. A gente está simplesmente abaixando mais uma vez a cabeça para os colonizadores. A gente precisa se colocar no lugar daqueles que estão em busca de encontrar formas de potência para viver no mundo. Então, quando o nosso grupo senta junto e coletivamente debate isso, coletivamente encontra caminhos para discussão, não é apenas uma questão de se colocar contra ou a favor aquele documento. Isso não existe. O que existe é a demanda para que a gente reflita em conjunto. É preciso que a sociedade como um todo use esse documento não para dizer assim, que vantagem eu levo disso, mas considerando como é que a gente pode ter uma leitura crítica e pensar o nosso papel, seja com educação bilíngue, de escolas de línguas de prestígio, de fronteira, de imigrantes, indígenas, surdos, como é que lemos criticamente e pensamos nas condições de vida das pessoas em geral, e não apenas do nosso lugar específico. Eu acho que é por conta disso que agora a gente precisa falar um pouco daquilo que são as propostas, e eu vou passar a palavra, então, para a Antonieta. Antonieta, por favor, é com você. Errei o botão. Eu esqueci uma coisa, porque isso aqui é um recadinho para meu grupo. É mandatório que a gente tome uma postura. Muito bom, Fê. Eu aqui troquei os botões do Zoom, desculpa, demorei para aparecer minha imagem. Eu vou falar muito brevemente, né, das questões que a gente propõe. É claro que eu não falarei de todas, eu fiz uma escolha de algumas questões. Para quem está acompanhando a gente pelo documento, eu até as pintei de amarelo para que vocês saibam do que eu vou falar. Antes, eu só quero fazer um comentário que eu acho que é bem relevante, né? Durante esse período, eu conversei com muita gente do nosso grupo, de fora do grupo, com alunos, e eu ouvi muito uma questão que é a seguinte: mas espera lá, Antonieta, não está falando do contexto que você trabalha diretamente? Você já não está contemplada ali? E aí é uma questão muito complicada, né? Quem me conhece, conhece o meu trabalho. Eu, apesar de bicar em vários contextos, tenho um trabalho muito mais consistente com as línguas de prestígio, né? E até por uma questão do momento histórico que a gente vive, com o inglês e o português. E aí eu acho importante a gente pensar, não é uma vantagem. Não, a gente não está contemplado. É mais um privilégio que me envergonha de alguma forma, né? Nesse país que é tão desigual. Não nos dá força, muito pelo contrário, nos enfraquece ainda mais, nos separa de quem poderia estar fazendo uma interlocução potente com a gente e contribui para ampliar o abismo social que a gente vive. Independente do contexto, né? E eu que trabalho nesse contexto, de novo, fico muito envergonhada de saber o que está por trás, né? Dessa discussão que a gente faz e que, de alguma forma, a gente, no nosso grupo, está sempre atento e desconstruindo, né? Isso não nos fortalece, isso nos enfraquece como nunca, né? Então, vamos lá. A primeira questão que eu escolhi falar são dos tempos de instrução, né? O documento, ele traz
algumas frações que a gente não entende muito bem de onde elas saíram. Já que o documento tem uma parte teórica, isso deveria ser contemplado nessa parte teórica, para que a gente entenda qual é a base, né? Qual é o fundamento, quais pesquisas foram realizadas para estipular esses tempos que não nos dizem muita coisa, né? 3/4, 1/3, 1/4. Você está pensando em que realidade? Você está pensando, mesmo se se o pensamento tivesse sido formado a partir de uma educação bilíngue de prestígio, que infelizmente no Brasil caracteriza uma educação bilíngue de elite, está pensando aqui em São Paulo, está pensando no Acre, está pensando no sul do país. Como é que a gente pode pasteurizar, né, homogeneizar a educação dessa forma? Então, a primeira proposta que a gente faz é que o tempo de instrução nas línguas envolvidas ele deve ser coerente com os objetivos estabelecidos pela escola e atender às especificidades de cada contexto. Mesmo se a escola bilíngue for inglês-português, elas se diferenciam muito, né, no que diz respeito à missão, aos valores, aos próprios objetivos. Então, é o primeiro ponto que a gente aponta e que eu aponto aqui na minha fala, né, já que eu fiz algumas escolhas. Outra questão que nos marcou é que não existe português, né, nesse documento. E a educação bilíngue, ela não pode partir dessa separação. A gente não pode falar só de uma das línguas que compõem esse cenário educacional, não existe. É um passo para trás muito grande para uma visão de língua que é totalmente monoglóssica. Então, a gente tem algumas afirmações como o desenvolvimento de competências e habilidades linguísticas e culturais na segunda língua, conforme competências e habilidades dispostas na BNCC. E o português? Como é que a gente faz um documento que a gente não menciona a nossa língua portuguesa, né? Português do Brasil, que compõe a educação bilíngue? Não dá para a gente pensar na educação bilíngue sem pensar na nossa língua, né? Sem pensar na nossa língua oficial, né? Já que temos tantas, mas sem pensar quais são os entrelaçamentos dessa língua oficial com a outra, ou as outras, né? Então, essa é uma questão. A outra questão que eu já mencionei, né, a formação do professor, essa ideia, de novo, que acende lá ali uma luzinha, né? O teste de proficiência, qual teste é esse? Qual que é o nível do professor? Por que que a gente vai fazer esse teste? Esse teste ele é obrigatório só para quem é brasileiro? Quando vem algum americano dar aula aqui, ele tem que fazer esse teste também? Isso é uma pergunta boa, porque não é todo native speaker que tem um desempenho linguístico condizente com o que é preciso saber para ensinar a aula. Para ensinar a aula é ótimo, gente, eu me distraí com um comentário aqui. Para ensinar em uma determinada área. Então, o que a gente está propondo, né? O que está por trás disso? Isso a gente tem que pensar, né? E outra questão é, de novo, o teste de proficiência para alunos, né? Que teste é esse? Por quê? De novo, a educação bilíngue que se resume ao ensino de línguas. Eu vou falar algo para finalizar minha fala aqui, que se a educação bilíngue ela tiver como único objetivo o ensino de línguas, é uma bobagem que a gente está fazendo. É o que a Fernanda já disse, né? A educação bilíngue ela tem que se propor a formação de um sujeito, né, perpassado por discursos múltiplos e que sim tem uma contribuição para fazer na sociedade em termos de um olhar para o outro, né, que é formado a partir das diferentes perspectivas, dos diferentes discursos, visando a construção de um país mais equânime, mais justo, né, e que um país no qual todos tenham a possibilidade, né, de ter seus direitos mínimos garantidos e de minimamente ser contemplado num documento como esse. Então, eu termino aqui minha fala. E agora, quem fala? Agora voltamos todos para o encerramento. Estamos todos aqui. Muito obrigado em nome da
Hora da Brincada, do projeto Brincada da Educação. Agradeço muito aqui o papo da Antonieta, da Daniela, da Fernanda e da Laura. A gente ainda tem algumas outras questões. Voltando que o Grupo de Estudos em Educação Bilíngue se juntou aí à Brincada da Educação, então eles vão começar a fazer posts, vão ter outras lives. E falando sobre isso do nosso projeto das Brincadas, vou retomar aqui os projetos que a gente tem, as brincadas. Então nós temos a Brincada do Brincar, está lá no facebook.com/brincada.brincar. A gente vai ter uma festa junina virtual no dia 27 de junho, no sábado, a partir das 13h30. Então, quem quiser participar, vai ser bem bacana. Só entrar lá na página do Facebook da Brincada do Brincar para acompanhar e ver como é que faz para participar. Nós temos a Brincada de Apoio, que é extremamente importante. Nós pedimos aí a ajuda de vocês, quem puder, para ajudar nas confecções das máscaras lá para a Amazônia, né, que a Brincada de Apoio está organizando nesse momento. A gente está fazendo aí, produzindo essas máscaras. Na semana passada a gente teve, né, no fim de semana passado a gente teve uma entrega para o pessoal de Brasilândia. A Brincada dos Gestores Educacionais, que também teremos uma live. A gente agora está fazendo live, webinar o tempo inteiro, porque é uma possibilidade de poder trazer as pessoas para esse momento que a gente está vivendo, com grandes informações. Então, acompanhem lá a página no Facebook dos Gestores Educacionais, facebook.com/brincada.gestoreseduc, EDUC, e a Brincada do Ouvir, que nós não temos mídias sociais, mas é um espaço para que as pessoas possam ser ouvidas, falarem. Então, quem tiver interesse, precisar, pode entrar aqui em contato com a gente pelo inbox e a gente passa todas as informações. Bem, lembrando que a gente vai ter em breve, né, um grande projeto aí que foi o nosso livro, né, parte desse projeto da Brincada da Educação. Então, um livro intitulado Educação em Tempos de Pandemia, Brincando com o Mundo Possível, pela editora Pontes. Logo, logo sai aí com todos os artigos em tempos, né, de pandemia do que a gente está vivendo. E na semana que vem a gente vai ter a nossa live, né, a Hora da Brincada Live, a 9ª, que vai tratar sobre educação de jovens e adultos. Novamente, em nome da Brincada da Educação, agradeço a presença da Antonieta, da Laura, da Daniela, da Camila, a PUC por disponibilizar o Everton e as minhas parceiras, Fernanda Liberari, Luciana Sarra, Marina Tiso e Lígia Kemer. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau, gente.